Bom, então, como eu estava falando, já citei algumas características da atmosfera, né? Já falei que ela é uma camada de gases ao redor da Terra, ela não é infinita, como muitas pessoas imaginavam. Quanto mais alto vai, mais fria é, tá? Mais frio é. Apesar de você achar, estou indo em direção ao Sol, mas na verdade é mais frio, tá? Que mais? Quanto mais alto, né, quanto maior a sua altitude da atmosfera, menos oxigênio tem, tá? É, dependendo aí de um lugar para o outro. Pô, vou no banheiro, já volto. Tá. Às vezes, em alguns locais onde tem muita indústria, muita eliminação de gases poluentes na atmosfera, pode ficar muitas partículas de poeira, de sujeira no ar e acaba prejudicando o sistema respiratório de muita gente. Fala, Eduardo. Eu esqueci o que eu falei. Tudo bem. Depois você lembra e fala, tá? Tem um gás que é presente, né, na atmosfera e em quantidades variáveis, inclusive esse gás ele varia. Professor, você assiste Globo Repórter? É legal, né? Sim, lá mostra bastante coisa do planeta Terra, né? Tem eu não sei se você tem acesso à Netflix, mas tem um documentário lá que chama Nosso Planeta. Não sei se vocês já viram. Lá explica muita coisa da Terra, é muito legal. Dos animais, da Terra em si, bem legal. Depois, se vocês quiserem procurar, chama Nosso Planeta. Enfim, como eu estava falando, tem um gás que presente na Terra que ele é muito importante, né? Ele varia a sua quantidade de um local para o outro. Dependendo da estação do ano, ele também pode variar a sua quantidade, tá? E esse gás nada mais é do que o vapor de água, tá? Então, a água presente na atmosfera, ela pode ajudar na limpeza do ar, na umidade do ar, melhora a nossa respiração quando o ar está mais úmido, diminui a temperatura do ambiente, né, se o ar está úmido. Nossa cidade, né, na nossa região, o ar ele fica muito seco, né? No inverno ele fica muito seco. Vocês lembram a última vez que choveu? Não. Faz muito tempo que não chove, né? Porque a estação do ano, o inverno aqui é muito seco. Então isso pode acabar agravando problemas respiratórios de pessoas que já têm, como rinite, né? Eu tenho rinite, já não respira, a gente já não respira direito, ainda o ar fica Também seco. tenho, professor, eu te entendo, também tenho rinite. É horrível, né? Quem tem bronquite, sinusite, todas essas ites aí do sistema respiratório acaba agravando em clima seco. O que é esse rinite que você tem? Rinite é como se fosse uma alergia a qualquer coisa que entre em contato com o seu nariz. A gente coça toda hora, dá vontade de espirrar toda hora, tá sempre um Aí lado você precisa tomar um Alegra, por causa que o negócio não passa. e não passa, né? Tá sempre um lado trancado ou os dois lados trancados ao mesmo tempo. Parece que você tá sempre com gripe, porque você fica espirrando, coçando, aí coça o... É horrível. E aí, por conta desse clima Eu seco, tinha só bronquite. acaba ficando muita poeira, poluição no ar, resseca o nariz por dentro, né? Inclusive, eu vou até olhar aqui como que tá a umidade do ar em Campo Grande agora. 28%, tá? O ideal é aí entre 50% e 60%. Imaginem como baixa a umidade do ar aqui e tá quente, né? Para piorar. Então, aqui, a atmosfera, ela precisa ter uma quantidade de vapor de água para nossa sobrevivência, para diminuir temperatura, para limpar a atmosfera dessa poeira toda que fica no ar, tá? Então, além disso, determina, né, como eu falei, a quantidade de umidade, a formação das nuvens, né, o vapor de água forma as nuvens e causa aí
a precipitação delas, né? Que é a chuva, no caso. Tem outro gás que é importante na atmosfera, que ele se chama ozônio. Provavelmente, vocês já ouviram falar na camada de ozônio. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Essa camada de ozônio é como se fosse uma camada, né? Em volta da Terra, formada por um gás chamado ozônio. Esse gás é formado por 3 átomos de oxigênio, tá? Então, quando 3 oxigênios se ligam, formam o gás ozônio, tá? Essa camada protege a Terra da radiação do Sol, tá? Ele meio que absorve boa parte dessa... Ele barra boa parte dessa radiação que vem do Sol para não chegar aqui na Terra e prejudicar a gente e os outros seres vivos, né? E aí não deixa que isso aconteça com a gente, tá? Então, a camada de ozônio, ela é super importante para a nossa proteção. Porém, né, infelizmente, aqui na Terra é liberado muito gás poluente, né? E muitos produtos tóxicos na atmosfera. E esses produtos, essas substâncias, acabam que estragando, digamos assim, a camada de ozônio. E aí isso faz com que venha mais radiação solar para a Terra, né? Por isso que a gente tem que cuidar da atmosfera, parar de poluir tanto, certo? Então, a camada de ozônio protege a gente da radiação. Oi? Essa parte aí que você falou que protege, polui, você devia mandar aí no Facebook para todo mundo ver, para todo mundo que polui. Pois é. E para os países que mais têm indústrias que eliminam gases poluentes, né? Mas muitos países nem ligam para isso. Inclusive, eles fazem reuniões periódicas, né? Vários países se juntam para poder, por exemplo, assinar documentos onde eles vão diminuir a quantidade de gases eliminados nas indústrias, mas muitos deles não cumprem com esse acordo, né? E aí acaba, infelizmente, aumentando a poluição do planeta Terra, diminuindo a camada de ozônio, prejudicando a Terra, né? Enfim, agora outro gás importante. Eu falei já do vapor d'água, já falei do ozônio, agora eu vou falar do gás carbônico, tá? O gás carbônico, ele é a junção de um átomo de carbono e 2 de oxigênio. E a fórmula química dele é CO2. Tem um carbono, 2 oxigênio. Tá? Oi. Posso no banheiro? Sim. Enfim, o gás carbônico, ele, apesar dele ser tóxico, né? Quando ele é respirado em grande quantidade, ele é muito importante para a vida aqui na Terra, tá? Por exemplo, funciona como das ferramentas que as plantas utilizam como para poder realizar a fotossíntese, tá? As plantas, elas só vão conseguir dar oxigênio para a gente, oxigênio para a atmosfera, se elas tiverem gás carbônico, tá? Então, lembra que eu falei que quando a gente respira, a gente absorve oxigênio e elimina gás carbônico? Vocês lembram disso? Nas plantas acontece o contrário, tá? Elas absorvem gás carbônico, realizam a fotossíntese lá nas folhas e depois elimina o oxigênio para a atmosfera, ok? É o contrário dos animais. Então, o gás carbônico, apesar de ser tóxico, muitas vezes, né, em grande quantidade, ele é importante para a manutenção da temperatura, né? Não, por conta aí das plantas absorverem esse gás e eliminarem o oxigênio na atmosfera, tá? Ai, mudou minha tela aqui, peraí. E também, só que, assim, apesar dele ser importante, né, tem que ter esse gás na atmosfera, a grande quantidade dele pode prejudicar e muito a Terra. Por exemplo, a grande quantidade de gás carbônico pode aumentar o aquecimento global, por exemplo, tá? Aumenta a temperatura média da Terra ao longo dos anos, ok? E aí faz com que prejudique bem o nosso planeta, tá? A atmosfera
terrestre, né? Gente, eu falo atmosfera, mas é só da Terra, tá? Cada planeta, como eu falei, tem a sua composição ali. A atmosfera terrestre, ela tem uma estrutura vertical. O que é isso? É em pé, tá? Ela vai em direção ao espaço e tem uma hora que ela acaba, tá? Tem um limite. Então, a sua composição, ela se altera conforme a altitude, tá? Cada vez que vai subindo a atmosfera, ela muda um pouquinho. Muda a sua quantidade de gases, muda a sua temperatura, tá? Algumas coisas vão sendo mudadas ali, de acordo com a distância com que você percorre. Então, a gente vai ver que a atmosfera tem várias camadas, tá? Apesar da atmosfera ela ser uma camada grande de gases ao redor da Terra, essa camada é dividida em várias partes, tá? E cada camada tem um nome específico, porque cada camada dessa tem características próprias, tá? A gente vai ver agora quais são essas camadas. Observem só, ó. Nessa imagem tem o planeta Terra aqui embaixo, tá? E a atmosfera ela vai subindo, 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 tá? Cada uma delas tem um nome específico, tá? Por que tem essas camadas? Porque quanto mais você sobe, a atmosfera ela vai mudando, tá? A quantidade de gases, quantidade de vapor de água, quantidade de... a temperatura vai mudando. Professora, a troposfera é onde a gente respira, né? Onde o avião comercial passa. A camada da atmosfera que a gente vive chama troposfera, tá? Eu vou falar mais E por específico. que a camada de ozônio ela segura o raio solar sempre que tem um monte em cima dela? Oi? Por que a camada de ozônio que protege a gente do raio solar, ela protege o Sol, sendo que tem mais em cima dela, tem mais camadas em cima dela? Eu não entendi sua pergunta, mas a camada de ozônio, ela vai proteger apenas a parte ali onde vai existir vida, tá? Existe ali apenas dali para baixo só, tá? Em cima dela não tem por que ela ficar protegendo tanto, ok? Então, assim, ó, apesar da maioria dos gases se concentrar até 32 quilômetros de altura, daqui da Terra até 32 quilômetros de altura, a porção superior da atmosfera se localiza até 450 quilômetros de altitude, tá? E aí é onde as partículas de gases ficam cada vez mais dispersas, cada vez em menor quantidade, até não existir mais. Então, vai diminuindo, 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 até deixar de existir gases lá em cima, tá? No espaço, não tem gás nenhum, tá? Lá tem vácuo. Vácuo não tem nada, tá? Por isso que no espaço, quando tem, às vezes, em filmes assim, a gente vê explosões no espaço, mas não tem som nenhum. Porque não tem como... não tem matéria lá. O gás é matéria. O som precisa de matéria para se transportar. Então, se não tem matéria, o som não vai acontecer, tá? Se não tem gás, não tem nada, não vai ter como ter som. Então, lá é um vácuo, tá? Não tem nada. Mas, professor, é engraçado que no filme, quando um planeta vai bater no outro, tem som. Pois é, e aí tá errado, né? Porque lá no espaço não tem como ter som, tá? Então, como eu falei, alguém aqui já foi para Ponta Porã de carro? Eu já fui. Imagina essa distância daqui até lá, só que daqui da Terra até em cima. Essa é a distância da atmosfera, tá? Da Terra. Então, Professora Poeta. Oi? Agora foi porque tava tudo preto. Mas tá aparecendo agora? Agora tá. Tá. Então, gente, é isso, tá? A atmosfera, ela é uma camada de gás, só que ela é dividida em algumas camadinhas, é subdividida em algumas outras camadas,
Tá? Nossa, parecia que era um montão de camada. Hã? Parecia que era um montão de camada. Era bem Não, mais. são algumas só, tá? São poucas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, se eu não me engano, tá? Então, começando pela troposfera, tá? A gente vai de baixo para cima. Então, a troposfera, gente, ela é a camada mais próxima da superfície terrestre, né? Ela vai até 10 quilômetros, né? Ela varia, né? De 10 a 20 quilômetros de altitude, certo? E o ponto de partida dela é a superfície da Terra. Então, da superfície até 20 quilômetros acima é a troposfera, tá? 90% dos gases que compõem a atmosfera inteira estão presentes na troposfera, tá? Imagina ali a grande quantidade de gases. Ó, essa imagem aqui representa bem. Tá vendo que aqui embaixo as partículas, as bolinhas azuis estão bem juntas e tem muitas juntas? De acordo com o que ele vai subindo, essas partículas estão mais afastadas e vai diminuindo a quantidade. Quanto mais alto, menor a quantidade desses gases, tá? Então, é assim que acontece. Quanto mais próximo da superfície terrestre, maior é a quantidade de gases, tá? Quanto mais alto, menor é a quantidade de gases que compõem a troposfera, ok? Então, 90% do vapor de água fica nos 4.000 metros iniciais, ou seja, o vapor da água presente no ar, ele está presente aí até 4 quilômetros de distância, tá bom? 4.000 metros aí de altura, digamos assim. Acima disso, aí já não tem uma quantidade de vapor d'água suficiente assim, tá? Para uma respiração boa. Esse elemento, que é o vapor d'água, né? Ele é essencial para a manutenção da temperatura aqui da Terra, tá? Porque retém o calor vindo tanto do Sol quanto da própria superfície da Terra. Vocês lembram, não sei se vocês já estudaram sobre o deserto, o clima do deserto, os biomas, mas por que no deserto de dia é tão quente, que chega a 50 e poucos graus, e de noite é tão frio que pode chegar a 0? Por que isso acontece, gente? Porque o deserto não é quente e seco, extremamente seco, quase não chove. Lá não tem vapor d'água no ar. E o que acontece? O vapor d'água que guarda um calorzinho ali para manter durante o dia, que vai diminuindo até a noite, tá? Se não tem vapor d'água, a temperatura ela vai drasticamente de 50 e poucos graus até 5, 3, 0 graus, tá? Mas se tivesse um vapor de água, esse vapor guardaria parte desse calor, reteria parte dele, e aí à noite, né, esse ar com esse vapor de água aquecido ia, né, esfriando lentamente e não ia ficar tão frio, porque o vapor d'água guardou um pouco desse calor, tá? Então, o vapor d'água ele é muito importante para manter esse calor que vem do sol, tá? Ele guarda um pouquinho aqui. E outra, a superfície da Terra que esquenta, esse calor que sobe, o vapor d'água na atmosfera também segura ele, tá? Professora, sabia que você não pode tomar água do cacto porque ela te deixa mais desidratado. Te deixa o quê? Deixa mais desidratado. Ah, por quê? Eu não sei. Boa pergunta para pesquisar depois, hein? Você pode pesquisar e mostrar pra gente depois. Que tal? Então, gente, essa camada, que é a troposfera que a gente está falando, é a que rodeia a gente. É essa aqui que vocês estão respirando, tá? Se você está respirando o ar... O que eu ia perguntar mesmo? Vou pesquisar. Por que não pode tomar água do cacto?
Então, vocês estão respirando o ar da camada chamada troposfera, tá? Da atmosfera. Então, essa camada que nos rodeia, certo? Nela, é na troposfera que acontecem todos aqueles fenômenos como furacão, tornado, tufão, tempestade, chuvas, ciclones, ventos. Tudo isso acontece na troposfera, tá? Acima dela já não acontece, certo? Por isso que ela também é chamada, gente, de atmosfera geográfica, porque é a mais perto da Terra, tá? Então, a troposfera é isso. É nela que tem nuvens, chuvas, tem ventos, tempestades, todos os fenômenos climáticos relacionados ao vento, tá? E acontecem na troposfera, que é a camada que a gente vive, ok? A temperatura dessa camada da atmosfera, ela vai diminuindo cerca de 6,5 graus a cada quilômetro de altitude. Por exemplo, se aqui está 30 graus, se você subir... Seu som tá travado. Melhorou? Às vezes pode ser sua internet. Não sei. Ou a minha também, não sei. Bom, como eu estava falando, se aqui, onde a gente está 30 graus, na previsão do tempo lá, se você subir 1 quilômetro de altitude, a temperatura cai 6,5 graus. E aí já vai ficar 23,5 graus, mais ou menos. Se você subir mais 1 quilômetro, vai diminuir mais 6,5 graus. E assim sucessivamente, tá? A cada quilômetro que você sobe, diminui 6,5 graus na sua temperatura da superfície da Terra, tá? Isso se chama gradiente térmico vertical, tá? Porque ela vai aí alterando de acordo com a altitude, ok? Verticalmente falando, em pé, tá? Então, é um gradiente térmico, ou seja, uma variação que vai acontecendo na temperatura aí na atmosfera, na troposfera, no caso, tá? Então, o quanto a temperatura pode variar, isso aí é o gradiente térmico vertical, certo? Isso aí acontece, então, por causa da diminuição, né, dos elementos que retêm o calor. Então, como eu falei, lembra que o que retém o calor é o vapor d'água? Quanto mais alto você vai, menor é a quantidade de vapor d'água. Então, menor vai ser a temperatura lá em cima, tá? Então, perto do solo, gente, o ar ele é mais denso, ou seja, ele é mais pesado, digamos assim, tá? Já nas altitudes mais elevadas, o ar é mais leve, tá? Então, já em altitudes mais elevadas, esses e outros gases são mais rarefeitos. O que é isso? Quanto menor a quantidade de gás na atmosfera, mais rarefeito é o ar, tá? Então, quando fala, o ar está rarefeito, está com pouca quantidade de gases, tá? Pouca quantidade de oxigênio. Locais onde a altitude é muito grande, ou seja, locais muito altos, o ar é rarefeito, porque tem uma menor quantidade de gases, tá? Lembra que eu falei? Quanto mais alto, menor a quantidade de oxigênio, menor a quantidade dos outros gases também, tá? Então, é por isso que no alto de algumas montanhas, lá no topo, apresenta neve. Por quê? Quanto mais alto, menor a quantidade de vapor de água, mais frio é, e aquele gelo que fica sempre lá em cima nunca derrete, tá? Porque está sempre em baixa temperatura lá naquela altitude, certo? Vocês já viram aquelas imagens de algumas montanhas que mesmo que esteja sol, lá no topo ainda tem um pouco de neve,
Porque naquela região ali a temperatura está bem mais baixa do que aqui na superfície. Entenderam? Então, tá bom. Então, lembre-se sempre, quanto mais alto, menor a temperatura e menor a quantidade de gases, tá? Essa pouca quantidade de gases quer dizer que o ar está rarefeito, tá? Então, o que acontece? Quando boa parte da energia solar aquece a troposfera, né? Aqui o ar que a gente respira, essa energia solar, ela é refletida de volta, tá? E acaba aí diminuindo um pouco a temperatura com a altitude, tá bom? A energia solar, então, ela aquece as superfícies sólidas e líquidas, ou seja, a terra em si, o solo e as camadas de água, que é o oceano, rio, lago, tá? Então, o Sol faz isso, ele aquece e aí formando assim, compondo, então, a crosta terrestre, ok? Ô, professora, Oi. eu acabei de ver sobre por que não podemos beber a água do cacto e não apareceu nada. Nada? Apareceu. Eu vou procurar depois, então, para poder mostrar para vocês, tá? Só finalizando a parte da troposfera, então, gente. As áreas de maior altitude, além de ter menos gases, são mais distantes. Oi? O meu só apareceu o modo de beber água do cacto. Depois eu vou ver se eu acho algum artigo científico explicando sobre a água do cacto, tá? Então, gente, as áreas da troposfera de maior altitude, além de conter menos gases, né, tem uma menor quantidade de gases, eles estão mais distantes do calor refletido a partir do solo, tá? Então, assim, a energia solar chega na superfície e vai refletir, tá? O ponto mais forte dessa energia solar é quando atinge a superfície. Então, quando ela é refletida, ela vai enfraquecendo. Por isso que não aquece o resto das camadas da atmosfera, tá? Por isso que lá em cima é mais frio do que aqui embaixo, ok? Então, por essas razões, apresentam menores temperaturas. Porque essa reflexão da energia, ela vai ficando mais fraca ao longo da altitude, tá? E aí aqui, como eu falei, nessa imagem, tem a representação. Mais próximo da Terra, as partículas, né, os gases, eles estão em maior quantidade e mais próximos uns dos outros. E quanto mais alto mais distantes ficam e menor é a quantidade desses gases. Por isso que muitas pessoas vão escalar lá o Monte Everest, por exemplo, e acabam morrendo, porque não tem oxigênio suficiente lá em cima. Elas até levam aqueles cilindros de oxigênio, só que não é a quantidade suficiente, acabam cansando muito o corpo por conta do peso daquilo, né? Então, muita gente tenta fazer isso, só que não consegue. São resgatadas, passando mal, desmaiam, ou até acabam morrendo, tá? São condições extremas, onde não tem condição suficiente para você sobreviver ali. Além da temperatura ser muito baixa, tem pouca quantidade de oxigênio para ela. E a gente precisa de oxigênio 24 horas cada segundo da nossa vida. Professor, e também porque eles já vão com o negócio aqui. Eles já começam a subir com a mochila, já vai respirando. Isso. Eles levam o cilindro de oxigênio para auxiliar, né? Porque eles sabem que vai faltar oxigênio lá em cima. Só que mesmo assim, a quantidade não é o suficiente. Daí, porque eles levam de mochila de costas, e acabam cansando mais. Quando você cansa, o seu corpo, ele está precisando de mais oxigênio. Quando você corre e quando para, você não fica ofegante? É que seu corpo precisa de mais oxigênio para se recuperar, tá? Quando uma pessoa está carregando peso nas costas, subindo o Monte Everest, onde a temperatura lá é muito baixa, tem pouca quantidade de gases lá em cima, ela já está exausta, o corpo precisando muito de oxigênio e não tem,
ela acaba, né, morrendo, tá? Muitas vezes, algumas conseguem ser resgatadas, mas outras vezes, infelizmente, não, tá? Então, entenderam como que é a composição da atmosfera, tanto próximo da Terra quanto lá em cima? Estou falando, assim, da troposfera, tá, gente? Da camada que é a que a gente vive. Porque agora a gente vai entrar no assunto sobre a estratosfera, tá? Então, falamos da troposfera, que é a camada mais próxima da Terra. Agora a gente vai falar da camada em cima dela, que é a estratosfera, tá? Ela está mais ou menos até 50 quilômetros de altitude, tá? E a sua espessura, né, a grossura da estratosfera, varia aí em torno de média de 38 quilômetros, tá? É uma camada bem grande de ar que compõe a estratosfera, tá? Então, é a segunda camada da atmosfera, tem 38 quilômetros de espessura, né, de grossura, digamos assim, e pode chegar até 50 quilômetros de altitude, partindo daqui da superfície até 50 quilômetros lá em cima. Ô, professora, você já fez turismo? Turismo? Você já foi turistar em algum lugar? Mas você diz para onde, por exemplo? Ah, pra qualquer lugar. Você já foi? Já fui para Bonito, já fui para Minas Gerais, já fui para Ilhabela, alguns lugares. Já fui para Argentina, já turistei bastante. Eu queria ir lá na Alemanha. Não, professora, já foi pra Argentina, ô louco. Já fui. Foi bem legal, porque a gente foi de avião e voltou. Na volta, foi tipo um mochilão, porque a gente pegou vários ônibus, pegou um carro como se fosse um Uber, mas era bem mais... Não era Uber, era tipo uma carona que cobrou um preço baixo. Pegamos balsa e pegamos mais ônibus. Então, foi uma viagem de volta que durou uns 3 dias. Mas foi muito legal, porque a gente foi conhecendo outras cidades do interior da Argentina, a gente atravessou o rio que divide a Argentina do Paraguai, então a gente chegou no Paraguai por uma balsa, foi bem legal, uma aventura assim, bem louca. Eu queria ir lá pra Alemanha, sabe por quê, professora? Por Lá quê? tem o melhor padeiro do mundo e o pão de lá é muito bom. Tem o melhor padeiro do mundo? Lá na Alemanha. Eu queria conhecer a Alemanha e os outros países ali da Europa também. Mas tem que saber pelo menos falar inglês, né? E ter dinheiro para trocar por euro, que o euro é bem caro. Infelizmente, mais caro que o dólar. Florianópolis tem um lugar que eu estava lá, que tinha um lugar que trocava o dinheiro por euro. Sim. Tem vários locais que fazem isso. Oi? Professora, e meu pai, ele tinha um amigo, né, que se formou na aeronáutica, né? E ele virou piloto. E ele já viajou para vários lugares. E ele nem Assim é precisava bom. pagar avião. Assim é bom, porque ele trabalha com isso e nem paga para conhecer os outros lugares, né? E ele ainda nem paga para viajar. Pois é, ele ainda recebe para isso, né? Assim é bom. Eu quero me formar em aeronáutica também. Falando nisso, os aviões, gente, eles chegam somente na estratosfera, tá? Eles não passam da troposfera. Então, é só em uma camada só que os aviões chegam. Não sei se vocês já viajaram de avião, eles ultrapassam as nuvens até, mas só fica na camada da troposfera, tá? Então, como eu estava falando, professor, a única coisa que passa estratosfera, troposfera, é esses aviões que vai lá para a Lua. E são os satélites e os foguetes, né? Os foguetes. Gente, as temperaturas na estratosfera, elas são constantes, ou seja,
são as mesmas por cerca de 20 quilômetros. Então, por 20 quilômetros da estratosfera, a temperatura é a mesma, tá? E aí, depois, a partir disso, ela vai se elevando um pouco. A temperatura ela aumenta um pouquinho na estratosfera, tá? Isso acontece porque lembra que eu falei que quanto mais alto, mais frio é. Só que aqui no caso da estratosfera, ela aumenta um pouquinho, tá? Mas tem um motivo para isso. Porque quanto mais próximo lá da camada de ozônio, né? Mais calor vai ser sentido ali por conta da radiação solar que veio do Sol e ficou preso ali na camada de ozônio, tá? A camada de ozônio fica na estratosfera, que é a segunda camada a partir da superfície terrestre, tá? Então, ali acontece de aumentar um pouquinho a temperatura, porém, é só um pouco, tá? E é por conta da camada de ozônio que filtra as radiações solares, tá? Então, como eu estava falando, os raios ultravioletas, né, A e B, que são absorvidos ali, barrados pela camada de ozônio. E aí, por conta disso, as partes mais altas dessa camada, né, a parte mais alta da estratosfera, a temperatura dos gases ela é mais alta, tá? E aí, então, a camada de ozônio ela é aquecida por conta da absorção da radiação solar. Mas lembre-se sempre, quanto mais alto, mais frio. Porém, tem essa exceção na estratosfera, por causa da camada de ozônio que absorve a radiação solar. E aí, por causa disso, aquela parte ali é um pouquinho mais elevada a temperatura, tá? Gente, vai acabar essa reunião em menos de 1 minuto. Vou interromper e mandar outro link, tá? Já volto.